Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema, pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Ele falou, Mauro, vou te contar, o projeto agrada a minha, meu filho, etc. E a gente vai fechar hoje ou amanhã. Mas hoje já é quarta-feira à noite. Por quê? Vão aparecendo essas coisas aí. Puxa, será que agora não dá para ele ficar mais um pouquinho? Puxa, mas se ele for para a seleção... Pô, puxa um dinheirinho a mais aqui. Enfim, tem muita coisa para acertar, né? Um contrato desse não é tranquilo. E tem um outro problema, né? Do empresário, no caso o pai, não está conseguindo ir para a Europa, né? Tá difícil o brasileiro entrar na Europa. Então, sim. Claro que representantes do Olympique já estão no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, a gente conversa todo dia, mas tem o outro lado que tenta convencê-lo também de que pode ser um outro projeto mais interessante. O que me estranha é que está demorando muito para bater esse martelo do Olympique, mas enfim, eu vou confiando nas informações que tem. Segundo o pai, está aqui, vou repetir para você a mensagem, estamos nos ajustes, como é que é? Meu amigo, estamos ainda nos ajustes finais. Então é isso, todo dia tem um ajuste final para fazer, Calçade. Todo dia tem um negocinho a mais para pôr aí, Pedro e Zé, no contrato. Parece o contrato do Zé Elias com a SPN, é difícil, cara, até fechar as cláusulas todas, gente, não é fácil. Deixa eu aproveitar essa deixa aí para dar boa noite para os meninos também. E Zé, já quero saber de você. Vou aproveitar que o Mauro já tocou essa bola. Pela tua experiência, pelo que você já viu aí no futebol, o Gerson volta a vestir a camisa do Flamengo? Boa noite, Dani. Boa noite, Mauro, Pedro, professor Calçade. Olha, Dani, eu escutei uma frase uma vez do querido seu Mário Sérgio, né? Quando eu estava para ir pro Leverkusen, porque eu tinha recebido 2 propostas, né? Um do PSV, aí não acertei e o Vampeta foi no meu lugar, e do Sevilha da Espanha. E a terceira veio o Leverkusen, né? E dos 3 eu acho que era o menos conhecido. E ele virou para mim e falou assim: Zé, garoto, o cavalo não passa arreado 3 vezes na porta, né? E eu peguei e fui embora realmente depois que eu recebi esse conselho. E o do Gerson, me parece que tá tudo certo, né? Pelo que o Mauro falou aí, são pequenos ajustes. Acho que pelo
pelo menos acompanhando as notícias, a parte principal em relação às negociações que precisam realmente ser acertadas ali, a questão do Flamengo, né, entre os clubes, isso me parece que já foi resolvido. Agora são pequenos detalhes do Gerson, algumas coisas, né, contratos, aquelas cláusulas contratuais de bônus, de pagamentos extras em relação aquilo que se acrescenta nos contratos de hoje, né? Eu acredito que, assim, ele deve estar pensando em ficar, justamente pelo que o Mauro falou, né, na seleção, para tentar jogar alguns jogos aí pelo Flamengo. Mas eu acho que o Olympique já está pressionando justamente nessa questão de, poxa, vamos acertar primeiro e depois você pensa na seleção. Porque se ele for para a seleção brasileira, talvez, né, na principal, o valor muda, as negociações, quando elas não estão fechadas 100%, a gente sabe aí que de um dia para o outro a verdade não dura, né? Um minuto dentro do futebol, então de 26 milhões pode passar a 30, a 35, né? Tem tudo isso, tem clube que atravessa, mas eu acredito assim, pelos detalhes, por aquilo que o Mauro falou agora, eu acredito que o Gerson realmente deva estar bem próximo do Olympique. Cravar 100%, Dani, é diferente porque esse mundo de hoje era diferente do mundo que eu vivia lá atrás, né? Sim. Então, nem tão atrás assim, né, Zé? Sabe, essa globalização, essa facilidade dos empresários de fazerem as reuniões através dos computadores, né? Live para cá, live para lá. Então você pode desligar aqui e conversar com a França, você desliga o computador e liga numa outra sala, você está conversando com o Real Madrid. Aí você desliga e está conversando com o Manchester City, ou seja, essa facilidade que não se tinha no passado. E hoje eles se utilizam muito, ainda mais com a pandemia, né? Então, enquanto não fechar o negócio, não bater o martelo, eu não me arrisco a dizer que ele não volta a jogar não, viu, Dani? Boa, e aí para ouvir Pedro, Ivo, Paulo, Calçade, boa noite para vocês dois meninos. Vou jogar o assunto aqui, vocês fiquem à vontade já para ir um na cola do outro. Vou começar com você, Calçade, essa questão dos substitutos, né? As soluções ali caseiras a gente já discutiu, já sabemos quais são, não que não possa falar delas, mas olhando o mercado, com o Flamengo com dinheiro em caixa, você vê o Flamengo buscando um outro nome para substituir o Gerson? Boa noite. Olá, Daniela, olá, companheiros, olá para você que nos acompanha. Olha, Dani, a gente tem que... Cada análise depende muito do momento que você faz. Por exemplo, o Flamengo e Palmeiras estão numa situação hoje superior, administrativamente falando, no futebol brasileiro, e o Grêmio passa um pouco por isso também. Que é o seguinte, é diferente de outras equipes, quando alguém tenta contratar um jogador e imediatamente o clube fala assim, eu vendo, você já sabe, o clube está desesperado. Porque o comprador, ele analisa a situação do clube, ele sabe. Então tem clubes que são mais duros na queda, porque podem ser, e tem clubes que estão absolutamente desesperados, que a primeira oferta é aceita. Então a margem de negociação ela já começa embaixo e ela não tem muita flexibilidade, ela não é flexível. Esses são os desesperados. O Flamengo não é desesperado. Isso não quer dizer que o Flamengo não precise vender, ainda mais com a pandemia, com a queda de receitas, ela é generalizada no mundo do futebol. Atinge o brasileiro, atinge o francês, o espanhol, o inglês, todos. Então esse é um ponto. Só que o Flamengo pode falar, olha, esse valor aí não está bom não. Pode subir. Ah, eu quero um pedaço na sua futura venda. Ah, senão não vendo. Deixa aí o jogador aí. Então, a negociação do Flamengo é diferente de outros clubes. Então, o Flamengo pode ficar com uma fatia maior, o jogador de 24 anos, 2 temporadas dele na França, bem com o Sampaoli, aos 26, que é um momento de maturidade daquele jovem que já não é assim tão inexperiente, mas ainda tem uma trajetória no futebol que possa dá muito benefício para quem contratá-lo. Então 26 anos é um ponto ali, é um número mágico. Peraí, dá para o Flamengo, pensando nisso, eu quero uma fatia maior do Gerson, eu quero um bônus por participação e 25 milhões de euros, esse é o número. Quando você pensa no Reinier, você fala, poxa, mas o Gerson já está consagrado aqui neste momento do Flamengo. O Reinier foi comprado por muito mais e ainda era uma perspectiva de futuro que não se confirmou. No Real Madrid, no Borussia Dortmund, não rolou. Então, mas é o momento atual. É o momento que nós temos da pandemia que faz isso. Agora, pensando na cabeça do Rogério Ceni,
O Rogério Ceni, ele idealizou uma equipe e ele veio desde a reta final do Brasileiro até agora com essa equipe na cabeça, que é Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Pô, perca uma peça, Gerson. Ele precisa, para manutenção dessa ideia, ele precisa de um outro jogador. Para a reposição, ele pode pôr outro. Pode ser o Thiago Maia, pode ser o João Gomes, pode ser. E vai ser igual? Não vai ser igual. Então o que o Flamengo pode, deste montante, oferecer ao Rogério Ceni? Convocados, o elenco do Flamengo se representa na tarde desta quarta-feira ao técnico Rogério Ceni no Ninho do Urubu. O lateral direito Rodinei, que estava emprestado ao Internacional, é esperado no CT rubro-negro para que esteja à disposição do técnico para a sequência da temporada. O Flamengo, que tem um convocado, Arrascaeta, na seleção do Uruguai, ele teve uma notícia nada animadora nesta terça-feira, positivado com Covid. Os departamentos médicos, tanto de Uruguai quanto Flamengo, se comunicaram, suspeitam de um falso positivo no exame de Arrascaeta e o resultado é que o jogador está afastado da seleção uruguaia, vai realizar mais um exame nesta quarta-feira e aí sim saber qual protocolo ele vai adotar daqui para frente. Em relação a Gerson, Olympique de Marseille e Flamengo praticamente alinhavaram um acordo para que o jogador siga mesmo para a França, cerca de 25 milhões de euros, podendo chegar a 30 milhões de euros, e aí aqueles 20% numa negociação futura. A questão é quando o Gerson de fato vai para a França, ele que está com a seleção olímpica na Europa. O Flamengo agora só volta a campo no dia 10 de junho pela Copa do Brasil contra o Coritiba fora de casa e nesta terça-feira também conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. Vai ser o Defensa e Justiça da Argentina, os jogos apenas em meados de julho. A gente já comenta essa questão aí dos confrontos da Libertadores, mas agora, Mário, o que tá chegando de mensagem aqui pra mim? Não sei a sua timeline aí como tá, mas de repente aparece um monte de nome assim. Eu fui entender o que era a torcida do Flamengo pedindo já substituto pro Gerson. Quem que tá pintando aí, Mário? Olha, de nomes que apareceram aqui na minha timeline, inclusive alguns estão nos Trending Topics. Então, o nome mais falado é o do Renato Augusto, lembrando que isso é um pedido do torcedor. Os torcedores estão fazendo uma lista de nomes possíveis para repor a saída do Gerson. Os nomes que aparecem: Renato Augusto, Fernandinho, Edenilson, Patrick, muita gente falando aqui, outros ainda falando, pessoal, João Gomes, Thiago Maia, Fernandinho e Vidal, muita gente sugerindo também, principalmente, Marra, até o Fernandinho, mas o Renato Augusto lidera tudo aqui. Acho que faz todo sentido, né? Renato Augusto é muito bom jogador, o Fernandinho é muito bom jogador, são jogadores em outra etapa na carreira, mas que ainda podem jogar. Fernandinho, não preciso nem falar, né? Ele acabou de levantar a taça da Premier League e é um jogador importantíssimo. Eu acho que tem que saber o tamanho do desafio para esses jogadores e o tamanho do desafio financeiro também para o Flamengo. A saída do Gerson, eu entendo que ela vai exigir uma reposição. No elenco do Flamengo, não assim, o Thiago Maia quando voltar, o João Gomes pode, do mesmo nível, não tem. Já falei algumas vezes aqui, para mim o Gerson é jogador da seleção brasileira de cima, não olímpica. Para mim é um jogador completamente diferente do normal, um jogador muito acima da média, que acerta o time, inclusive, não só quando tem a bola, sem a bola também ele acerta o time. Desafio para a direção, e os torcedores vão ficar colocando nomes aí. Eu acho o Renato Augusto um belo nome, mas tem a questão também assim, de calendário do futebol brasileiro, né? O Renato, a exigência é pesada para suportar tudo isso. E essa é justamente a característica do Gerson também, né? Não é só ali no nome ou na identificação do clube, o Eugênio, mas assim, o que o Gerson entrega é essa coisa de estar em todo lugar, de ser coringa, de dar ritmo pro jogo, né? Então, é isso que o Flamengo tem que buscar. É por aí? O Renato Augusto ainda tem isso, Eugênio, você acha? Difícil dizer, né? Muito difícil a gente garantir que o Renato Augusto vai conseguir fazer o papel do Gerson. Embora eu ache muito difícil que qualquer um faça esse papel. Qualquer um que entre no time, no lugar dele, vai exigir do Rogério uma reformatação daquele meio-campo. Porque as características são muito específicas. E, sinceramente,
É difícil você ter um jogador como o Gerson que vai e volta e que aproxima da área e que tem qualidade do passe e que tem disposição na marcação. O Renato Augusto, gosto muito dele, acho um jogador inteligentíssimo. Um jogador que marcou muito no Corinthians pela capacidade de leitura do jogo, de ocupar os espaços, de estar no lugar certo na hora certa. Por isso chegou à seleção brasileira,